Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para mais um vídeo de regras, onde eu vou ensinar para vocês como é que se joga Space Aztecs, o ataque do quinto sol, lançamento aí da Paper Games. Space Aztecs é um jogo de 2 a 6 jogadores que dura aí 15 minutinhos, jogo bem rápido e bem divertido com umas mecânicas bem interessantes, né? A gente tem uma questão de memória aqui no jogo, que é algo que eu gosto bastante. Mas antes eu tenho uma novidade para contar para vocês. O Casal dos Jogos está com uma nova parceria. Somos parceiros agora da loja Taverna Real, que está nos apoiando aqui com esse vídeo. Então se você gostar do Space Aztecs e estiver procurando, corra falar com o taverneiro, o link aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos ver como é que se joga então Space Aztecs, o ataque do quinto sol. Começando com a preparação, nós vamos colocar esse tabuleiro redondo no centro da mesa. E agora nós vamos pegar todas as cartas do jogo. E aqui já vai um detalhe bem importante. Primeiro nós vamos separar todas as cartas pelo seu tipo. Então nós temos aqui essa carta de primeiro jogador. Essas cartas aqui são 8 cartas dessas com os símbolos iguais aos do tabuleiro. Também vamos separar e deixar aqui no cantinho. E depois nós vamos separar todas as cartas pelas suas cores. Ó, nós temos aqui 4 cores no jogo: verde, amarelo, azul e rosa. E nós temos também 8 cartas de códice, que são essas cartinhas aqui, ó, amarelinha, mais clarinho aqui também, que também nós vamos separar. Agora, na preparação, se você estiver jogando em 5 ou 6 jogadores, você vai usar todas as cartas. Agora, se você estiver jogando em 2 ou 4 jogadores, você vai ter que tirar do jogo um desses conjuntos, ou o verde, o amarelo, o azul ou o rosa. E aí você vai definir, vai remover todas aquelas cartas de jogo. Depois nós vamos embaralhar todas as outras 3 e todas as cartas de códice juntas, tá? Se for uma partida de 5 ou 6 jogadores, você vai embaralhar tudo. Eu vou aqui fazer um exemplo, uma partida de 5, 6 jogadores, para a gente usar todas as cartas, e depois eu conseguir dar um exemplo e explicar cada um dos conjuntinhos aqui para você. Depois de embaralhar todas as cartas, nós vamos dividir e separar elas em 8 pilhas de cartas iguais, tá? Então em 5, 6 jogadores vai ter 9 cartas em cada pilha, de 2 a 4 vai ter 7 cartas em cada pilha. Depois separado em 8 pilhas, nós vamos colocar cada uma das pilhas na frente de um desses símbolos aqui ao redor do tabuleiro. Depois nós vamos pegar todas essas cartas amarelinhas que nós deixamos separados e vamos colocar em cima, né, com o símbolo respectivo da localização dela ali. Então, esse símbolo aqui, ó, vai em cima dessa pilha, esse em cima dessa, e assim sucessivamente. E então o jogador vestido com as roupas mais coloridas é o jogador inicial. Ou você define de forma aleatória, e o jogador inicial recebe esta cartinha aqui. Então no final, o tabuleiro vai estar dessa forma e nós estamos prontos para começar a jogar Space Aztecs. E como é que se joga Space Aztecs? O jogador inicial, ele vai escolher um desses baralhos aqui, tá? E ele vai pegar para ele todas as cartas daquele baralho. Ele vai pegar aqui. O próximo jogador em sentido horário vai escolher uma outra, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo para 4 mostrando, né? Mesmo que a preparação seja para 6, mas só para exemplificar bem aqui para vocês. Então o próximo jogador, vamos supor que escolheu essa daqui, e o último escolheu essa. Depois de todo mundo ter escolhido a sua pilha, as suas cartas, você vai poder olhar todas as cartas, escolher uma para você ficar e depois você vai devolver o monte no lugar correspondente. Então nesse exemplo aqui, ó, nós temos várias cartinhas e vamos supor que eu escolhi esta carta aqui e eu devolvi o monte, né? Então esse jogador escolheu essa e também devolveu. Todo mundo vai fazer isso, isso é simultâneo, tá? Essa fase todo mundo pode fazer ao mesmo tempo. Depois de todos pegarem, você já pode devolver a pilha, né, para não confundir, um jogador não pegar a mesma pilha que você acabou de pegar. Depois de todos os jogadores terem pego uma carta e devolvido as pilhas, nós não vamos revelar essa carta ainda, ela vai ficar virada para baixo. Todos os jogadores vão informar a hora marcada na carta. Todas as cartas possuem um horário aqui, ó, no canto esquerdo, mais ou menos no meio da carta. Então esse jogador aqui ele vai falar, minha carta é 11 horas da manhã. E esse jogador vai olhar, a minha é 9 horas da manhã. Esse jogador aqui, ó, tem carta de 1 hora da manhã. E esse último aqui de 12h30. O jogador que estiver com a carta de horário mais cedo, ele vai receber a carta de primeiro jogador. Ou seja, ele vai ser o primeiro jogador na próxima rodada. E além disso, ele vai começar virando a carta. Então ele vai virar a carta e fazer o seu efeito. Então o próximo jogador, no sentido horário, note que esse jogador ele vai virar e colocar a carta na sua frente. O próximo jogador que teria a carta mais cedo seria esse aqui com 9. Mas o horário ele é só determinante para ver quem vai começar. Depois nós vamos revelar no sentido horário. Então esse jogador vai virar e realizar o seu efeito. Esse jogador também. E o próximo também. Feito isso, então agora o jogador inicial ele vai escolher um novo monte. O próximo também. O próximo também.
escolher uma carta, devolver e fazer o mesmo processo. O jogo vai decorrendo dessa forma até que o fim do jogo seja ativado. Eu já vou explicar como isso vai acontecer. Antes eu vou explicar as cartas para vocês. Todos os conjuntos eles possuem um templo e um disco voador. Ou seja, nós temos um templo rosa, verde, azul e amarelo e um disco voador rosa, verde, azul e amarelo. No jogo nós estamos tentando proteger os astecas dos ataques alienígenas, né? Estamos montando nossa cidade, trazendo os astecas para a nossa cidade e nós temos que protegê-los dos alienígenas e eles são protegidos no templo. Então eu vou explicar isso como é que funciona. Como eu falei, ao virar a carta nós vamos fazer o efeito delas, tá? E basicamente o disco voador e o templo são as cartas que têm efeitos imediatos. Começando então pelo templo, vamos supor que esse jogador já tenha baixado essas cartas e ele virou agora um templo da cor rosa. Quando ele vira um templo daquela cor, ele vai pegar todas as cartas rosas que ele tem e colocar elas debaixo daquele templo. Isso significa que aquelas cartas elas estão protegidas de eventuais ataques alienígenas. Se o jogador tivesse, ao invés disso, jogado um templo rosa, jogado um verde, então ele vai proteger este carinha aqui. Tá? O templo ele vai proteger todas as cartas daquela cor que você tem naquele momento. Tá? Por que naquele momento? Vamos voltar aqui, por exemplo, vamos supor que ele protegeu com o templo rosa e numa jogada futura ele desceu uma outra carta rosa. Essa carta ela não vai para debaixo do templo. Tematicamente, quando as pessoas elas entram no templo, elas fecham a porta e não deixam ninguém entrar. Então, se você baixar uma carta depois de ter baixado um templo, ela não vai estar protegida, a não ser que você baixe um outro templo, tá? Cada cor existem 3 templos e 3 discos voadores de cada cor. Então, cada conjuntinho aqui vai ter 3 templos rosas e 3 disco voador, o verde também e assim sucessivamente. E agora o disco voador. Como que funciona o disco voador? Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que esse jogador aqui tem a carta mais baixa e ele virou e ele tem um disco voador verde. O disco voador verde ele vai capturar um cidadão verde dos outros jogadores, de cada um dos outros jogadores. Então ao virar o disco voador verde, né, ele vai capturar um cidadão verde desse jogador, desse e desse. Começando por esse jogador só tem um, então ele vai pegar essa carta, colocar virado para baixo, embaixo do disco voador. Agora vamos supor que esse jogador tivesse 2 cartas verdes. Então o jogador que jogou o disco voador ele vai escolher qual delas ele quer capturar. Então vamos supor que ele escolhe capturar essa daqui. Ela vem para baixo do disco voador. Esse jogador não tem nenhum cidadão verde, então ele não é afetado. Esse outro jogador vai ter um cidadão verde aqui, ó. Só um foi capturado também. Essa é a função do disco voador. E agora, o próximo jogador ele revela e ele jogou um disco voador rosa. Então ele vai capturar um cidadão rosa de cada um dos outros jogadores. Esse jogador não tem cidadão rosa, então ele também está tranquilo, sem efeito. Esse jogador ele tem, mas os cidadãos deles estão dentro do templo, ou seja, eles estão protegidos dos ataques do disco voador. Então esse jogador ele não vai sofrer, nenhuma dessas cartas podem ser capturadas. Se ele tivesse uma outra carta rosa fora do templo, aí sim ele seria capturado. Esse jogador tem uma carta rosa, então ele vai vir capturar essa carta e tá feito o efeito do disco voador. Então esse jogador ele vira, ó, ele baixou um alienígena, e agora esse outro jogador ele vem, ó, e ele baixou um templo verde. Ele já imaginava que alguém poderia jogar um ataque de disco voador, ele jogou um templo verde, mas note que antes de ele revelar o templo, revelaram a carta de disco voador e o cidadão dele foi capturado. Nesse caso ele vai virar o templo e o templo vai ficar vazio, porque não tem ninguém para entrar naquele templo. Então o horário das cartas ela afeta muito, né? Inclusive quem vai ser o primeiro jogador, porque as cartas vão sendo resolvidas na ordem no sentido horário. Da mesma forma, se esse jogador aqui ele tivesse baixado uma verde ou rosa depois do disco voador terem aparecido, ele também não seria afetado. Muito bem, e essas são as cartas que têm efeitos imediatos. Todas as outras cartas ou elas dão uma habilidade ou elas valem pontos de vitória no final do jogo. E eu vou explicar cada uma delas agora e seus conjuntos. Só uma coisa que eu não expliquei, né? Você pode também baixar uma carta de códice, né? As cartas de códice elas vão ficar aqui e elas não podem ser roubadas. E essas cartas de códice elas vão te dar pontos no final do jogo se você cumprir o que está escrito aqui. São basicamente cartas de objetivo ali que podem, inclusive, dar mais pontos dependendo de como terminar a sua cidade. E quando o jogo termina, antes de eu explicar todas as cartas, quando um desses baralhos esgotar, tá? Você pode pegar a carta, vamos supor que todo esse baralho aqui ele já esgotou. Você vai pegar a carta e colocar aqui no centro da mesa. Quando o segundo baralho esgotar, então é encerrado o fim do jogo. Ou nós temos uma outra condição, que é a quantidade de discos voadores que estão na mesa. De 2 a 4 jogadores, se 7 discos voadores apareceram na mesa, você termina a rodada, né? Todo mundo revela as cartas e o jogo é encerrado.
de 5 a 6 jogadores. Se tiver 9 discos voadores, então o jogo também é encerrado. E nós vamos então contar os pontos e ver quem é o grande vencedor. E todas as cartas elas têm aqui a pontuação que elas valem no final do jogo, se elas estão, né, viradas para cima aqui na sua mesa. Começando então pelo conjunto verde, eu já expliquei, né, os templos e o disco voador que tem em todos os conjuntos. Eu vou explicar então as demais cartas. Os conjuntos verdes eles possuem os agentes muito especial e os arquivistas. Vou começar aqui pelos arquivistas. Os arquivistas é o seguinte, eles valem, esse arquivista, né, ele vale 2 pontos no final do jogo. Se ele estiver dentro de um templo no final do jogo, você vai somar o número embaixo, então ele vai valer mais 3 pontos. Então se esse jogador terminou com o arquivista aqui embaixo do templo, esse arquivista vale 5 pontos. Se ele estivesse fora aqui, valeria somente 2 pontos. O agente muito especial, ele é o seguinte, ele só vale 1 ponto e ele te dá uma habilidade que você pode usar enquanto ele estiver fora do templo, tá? A partir do momento que ele estiver dentro do templo, a habilidade dele não tem mais efeito. E a habilidade dele é o seguinte, se o jogador tiver um agente muito especial fora do templo, o jogador quando revelar a sua carta, se ele já tiver um templo daquela cor, o agente muito especial faz com que aquela carta possa entrar dentro do templo, tá? Então nesse caso e somente nesse caso, você pode colocar uma carta dentro de um templo que já esteja na mesa, se você tiver um agente muito especial fora de um templo, tá? É a habilidade dele. Nesse caso, ele poderia colocar aqui, ó, esta carta rosa embaixo do templo. Essas são as cartas do conjunto verde. Vamos ver agora as cartas do conjunto azul. As cartas do conjunto azul são bem simples. Nós temos aqui o aristocrata, que vale 5 pontos, se ele tiver revelado aqui para cima na sua mesa. Os alienígenas valem 1 ponto. E o sacerdote ou sacerdotisa, né, eles valem 0 pontos. Mas no final do jogo, se você tiver um alienígena, você pode sacrificar ele, né, deixando de ganhar esse 1 ponto. E então o sacerdote ou sacerdotisa vai valer 10 pontos. Para cada sacerdote ou sacerdotisa que você tiver, você tem que sacrificar um alienígena, tá? Então se eu tivesse 2 sacerdotes e um alienígena, poderia sacrificar somente um. Um valeria 10 pontos e o outro valeria 0. Bem simples também, né, o conjunto azul. Vamos ver agora o conjunto amarelo. O conjunto amarelo nós temos o guerreiro águia, guerreiro esqueleto e o guerreiro onça, tá? Além do comandante de guerra. O comandante de guerra ele vale 6 pontos e nada mais. Os demais eles vão valer uma quantidade de pontos por cada carta igual daquela que você tiver repetida. Ou seja, o guerreiro onça ele vale 3 pontos se você tiver um guerreiro onça, 9 se você tiver 2 e 18 se você tiver os 3. Existem 3 no jogo. A mesma coisa o guerreiro águia e o guerreiro esqueleto, só que muda a sua pontuação. Então se eu terminasse aqui no final do jogo com 2 guerreiros águias, valeria 10 pontos. Também muito simples, agora o conjunto rosa ele também é muito fácil, tá? O conjunto rosa nós temos o aldeão que vale 3 pontos e o peru que vale 2 pontos, tá? Somente. Além disso, todas as cartas rosas elas possuem um milho aqui, né? Então para cada aldeão e cada peru que você tiver no final do jogo, você tem um milho. E o jogador que tiver menos milho no final do jogo, perde 5 pontos. Então quem tiver a menor quantidade de animais e aldeões aqui vai perder 5 pontos no final do jogo. Se mais de um jogador terminar empatado com o que tem menos, os dois perdem 5 pontos, ou todos os jogadores empatados. Então se você estiver jogando com conjunto rosa, eles não dão muito pontos, mas é muito bom você ter os milhos para não perder 5 pontos no final do jogo. E essas são todas as cartas de conjunto. Além disso, como eu falei, nós temos as cartas de códices que eu vou mostrar aqui para vocês, cada uma delas. Começando aqui com a carta Nem Tudo Está Perdido, você vai ganhar 1 ponto para cada disco voador à frente dos demais jogadores. Então se os outros jogadores têm 4 discos voadores somados entre eles, no final do jogo essa carta vale 4 pontos para você. O construtor você ganha 5 pontos se você possui pelo menos 3 templos, independente da sua cor. O historiador vale 2 pontos para cada carta de códice, inclusive ela mesma. Pontualidade, 1 ponto para cada carta que mostra a hora cheia, né? Ou seja, 8 horas, 12, 16, sem ter os minutos aqui, né? Como essa daqui, por exemplo, se tiver com o construtor, já é mais 1 ponto, contando a própria pontualidade. Sobre as estrelas, 5 pontos se você não tiver nenhum templo no final do jogo. Recanto aconchegante, 2 pontos para cada templo que estiver ocupado, então o templo vazio não contaria nessa conta. Único, 5 pontos se essa for a única carta de código que você tem. E a vida, 5 pontos se você possuir pelo menos uma carta de cada cor. E aí vai depender da quantidade de jogadores, pode ser 4 cores diferentes ou 3 cores diferentes. Então esse jogo ele tem muita malícia de você ter a memória, né? Você pegou aqui um conjuntinho, você viu todas as cartas, escolheu uma, e aí é importante você lembrar de algumas cartas que tem ali, porque se você quiser ou precisar,
você pode arriscar ver se elas estão ali ainda, né? Se elas não saíram. Inclusive, as cartas de códice é bem comum os jogadores usarem mais no final do jogo. Então, se você sabe onde elas estão mais pro final do jogo, é interessante também, porque você já vê a sua mesa mais ou menos como que ela vai terminar, e aí você já pode garantir uma pontuação extra ali. Muito bem, então, depois de encerrado o jogo, acabou 2 baralhos, ou tem a quantidade de descovador, dependendo da quantidade de jogadores, nós vamos contar os pontos. Você vai contar todos os pontos que você tem na sua frente, todos os pontos da carta de códice, e os discos voadores também valem pontos, tá? Ele vale 1 ponto para cada carta que eles abduziram. Então, cada carta que você colocou embaixo do disco voador vai valer 1 ponto. Aquela carta ela não vai ter nenhum efeito para você, tá? Então, por exemplo, esse aldeão de 3 pontos e 1 milho, não vale o milho, não vale os 3 pontos. Ela foi abduzida, ela vai somente dar 1 ponto para o disco voador. Se quando você jogou, você capturou 3 cartas, esse disco voador valeria 3 pontos. E no final, o jogador com mais pontos é o grande vitorioso, né? O jogo não tem nenhum critério de desempate. Além disso, o manual recomenda também, se você jogar com jogadores novos, você pode tirar as cartas de códice, né? Para ficar um pouco mais simples ali. Mas mesmo com elas, o jogo é bem tranquilo e bem fácil. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham principalmente entendido aqui como é que funciona, como se joga. E se você gostou do vídeo, ou eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like e considera se inscrever no canal, né, e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui dos vídeos novos, muita novidade aqui vindo no Casal dos Jogos. Ficou alguma dúvida? Coloque aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Esse jogo tá muito bonito, tá? Olha essa caixa aqui, ó, refletindo a luz da softbox. E a arte tá muito bonita também.